Chamaram o pai solteiro de pobre e ridículo na escola, mas a mulher mais rica da cidade para tudo ao vê-lo. Ela caminha até ele e diz: "É ele que eu quero." O salão inteiro silencia e começa uma nova história. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol mal havia nascido no horizonte de Salvador quando Raimundo Ferreira já estava de pé. Aos 38 anos, ele seguia a mesma rotina às 5. Acordar às 5 da manhã, preparar o café, arrumar sua filha Aninha para a escola e depois seguir para seu trabalho como porteiro no edifício Costa Dourada, um dos condomínios mais luxuosos do bairro da Barra. Naquela manhã de junho, no entanto, havia algo diferente no ar, uma expectativa que fazia seu coração bater mais forte. Enquanto preparava o mingau de aveia para Aninha, Raimundo não conseguia parar de pensar no e-mail que recebera na noite anterior. Após meses enviando currículos para diversas empresas, finalmente uma delas havia respondido. E não era qualquer empresa, era a DreamTech Brasil, uma das maiores companhias de tecnologia do país, com sede em Salvador. "Pai, tá queimando." A voz de Aninha o trouxe de volta à realidade. O mingau borbulhava na panela, ameaçando transbordar. "Eita, filha, foi mal." Raimundo desligou o fogo rapidamente e colocou a panela na pia. Seu pai estava viajando na maionese. Aninha, com seus olhos castanhos enormes e cabelos cacheados presos em duas Marias chiquinhas, observava o pai com curiosidade. Aos 7 anos, ela já demonstrava uma maturidade surpreendente para sua idade, resultado de uma vida que não havia sido fácil desde que sua mãe Janaína os abandonara quando ela tinha apenas 2 anos. "Tá pensando na entrevista, né?" perguntou a menina, pegando sua tigela de café da manhã. Raimundo sorriu. Não conseguia esconder nada de Aninha. "Tô sim, filha. É uma chance muito importante para o seu pai." "Você vai conseguir, pai. Você é o homem mais inteligente do mundo." A convicção na voz dela fez com que Raimundo sentisse um nó na garganta. Ele se abaixou para ficar na altura dos olhos da filha e ajeitou uma mecha de cabelo que havia escapado do penteado. "Obrigado, minha pequena, mas tem um problema. A entrevista é amanhã, às 2 da tarde." "E qual é o problema?" "Dona Zuleide não vai poder ficar com você. A filha dela vai ter bebê e ela vai para o interior ajudar." O sorriso no rosto de Aninha desapareceu. Dona Zuleide, uma senhora que morava no apartamento ao lado, costumava cuidar da menina quando Raimundo precisava resolver algo fora do horário escolar de Aninha. "Não tem problema, pai. Eu posso ficar sozinha." "De jeito nenhum, Raimundo." Foi categórico. "Você só tem 7 anos. Então, você não vai?" A decepção na voz dela era palpável. Raimundo passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da responsabilidade. Aquela entrevista poderia mudar suas vidas. Como porteiro, ele ganhava pouco mais que um salário mínimo, mal conseguindo pagar o aluguel do pequeno apartamento de 1 quarto onde viviam, no bairro do Nordeste de Amaralina. A vaga na DreamTech era para assistente administrativo, com salário quase 3 vezes maior e benefícios que incluíam plano de saúde, algo que ele sonhava poder oferecer à filha. "Eu vou sim. Nós vamos", decidiu por fim. "Você vai comigo." Os olhos de Aninha se iluminaram. "Sério, pai? Sério, mas você vai ter que prometer que vai se comportar direitinho, tá? Nada de fazer barulho ou interromper." "Eu prometo. Vou levar meu caderno de desenho e ficar quietinha." Raimundo sorriu, tentando esconder a preocupação. Ele sabia que levar uma criança para uma entrevista de emprego não era o ideal, mas que alternativa tinha? O amor por sua filha e o desejo de dar a ela um futuro melhor eram mais fortes que qualquer convenção social. Naquela tarde, durante seu turno no edifício Costa Dourada, Raimundo dividiu suas atenções entre as tarefas de porteiro e a preparação para a entrevista.
aproveitou os momentos mais calmos para revisar algumas informações sobre a DreamTech no celular e ensaiar possíveis respostas para perguntas comuns em entrevistas. Estudando Raimundo, a voz grave e amigável do Sr. Gomes, um dos moradores mais antigos do prédio, interrompeu sua concentração. Ah, boa tarde, Sr. Gomes. Tô dando uma olhada em umas coisas. Tenho uma entrevista amanhã. O senhor de cabelos grisalhos e postura elegante ajeitou os óculos sobre o nariz. Entrevista? Está nos deixando, Raimundo? Havia genuína preocupação na voz do idoso. Raimundo era querido pelos moradores, sempre atencioso e prestativo. Ainda não sei, senhor. É só uma oportunidade que apareceu. Na DreamTech. Os olhos do Sr. Gomes se arregalaram em reconhecimento. Ora, mas que excelente empresa! Meu filho trabalhou lá por alguns anos antes de se mudar para o exterior. Ambiente fantástico, valorizam muito os funcionários. Aquelas palavras aumentaram ainda mais o nervosismo de Raimundo. Era exatamente por isso que a chance significava tanto. O problema é que vou ter que levar minha filha comigo. Não tenho com quem deixá-la. O semblante do Sr. Gomes ficou pensativo. Bem, isso pode ser um desafio. Mas sabe, Raimundo, às vezes o que parece um obstáculo pode se revelar uma oportunidade. Minha esposa sempre diz que as crianças têm o dom de desarmar até os corações mais fechados. O senhor acha mesmo? Não sei. Mas o que sei é que você é um excelente pai. E isso diz muito sobre seu caráter. Se eu fosse o entrevistador, consideraria isso uma qualidade valiosa. As palavras do Sr. Gomes trouxeram algum conforto, mas não eliminaram completamente a ansiedade. Quando seu turno terminou, Raimundo pegou Aninha na escola e juntos foram até o shopping mais próximo. Ele precisava comprar uma camisa nova para a entrevista. A única que tinha estava desbotada após anos de uso. No departamento de roupas masculinas, enquanto experimentava uma camisa social azul clara, Raimundo notou Aninha observando atentamente um vestido florido na seção infantil. Gostou desse vestido, filha? Aninha desviou o olhar, constrangida. É bonito, mas a gente não precisa gastar dinheiro com isso agora, pai. O coração de Raimundo apertou. Sua filha, tão pequena, já entendia as limitações financeiras da família. Ele olhou o preço do vestido e depois para o brilho nos olhos da filha. Tomou uma decisão impulsiva que talvez fosse se arrepender depois, quando chegasse a conta. Do cartão. Vem cá experimentar. Se servir, a gente leva. Amanhã é um dia especial, você também merece uma roupa nova. O abraço apertado que Aninha lhe deu valeu cada centavo que gastaria. Aquela noite, enquanto arrumava as roupas para o dia seguinte, Raimundo tentava controlar o nervosismo. Na cama ao lado, Aninha já dormia profundamente, o vestido novo cuidadosamente pendurado na porta do guarda-roupa. Raimundo sentou-se na beirada da cama e observou o rosto sereno da filha. Uma pequena marca de nascença em forma de meia-lua se destacava logo abaixo da orelha direita, quase escondida pelos cabelos cacheados. Aquela marquinha que havia herdado da mãe sempre fora motivo de curiosidade por parte de quem a conhecia pela primeira vez. Amanhã vai ser um grande dia. Filha, sussurrou ele, ajeitando o cobertor sobre ela. Seu pai vai dar um jeito de conseguir essa vaga, prometo. Com essa determinação no coração, Raimundo finalmente se deitou, mas o sono demorou a chegar. Sua mente estava repleta de expectativas e temores sobre o que o dia seguinte poderia trazer para suas vidas. A imponente sede da DreamTech Brasil erguia-se como um monumento ao progresso no centro empresarial da Paralela, um dos complexos mais modernos de Salvador. Com suas paredes de vidro espelhado que refletiam o céu azul baiano, o edifício intimidava qualquer um que se aproximasse, especialmente Raimundo, que agora caminhava de mãos dadas com Aninha em direção à recepção. É muito grande. Pai, sussurrou a menina com os olhos arregalados, apertando o caderno de desenho contra o peito. É sim, filha. Por isso temos que fazer bonito aqui dentro. Raimundo ajustou a gravata, presente de aniversário do Sr. Gomes,
e tentou ignorar os olhares curiosos que recebiam. Sua camisa nova, comprada na noite anterior, já apresentava algumas rugas causadas pelo calor e pelo transporte público, lotado que haviam enfrentado para chegar até ali. Na recepção, uma jovem de traços indígenas e cabelos lisos presos em um coque impecável os recebeu com um sorriso profissional que vacilou ligeiramente ao notar Aninha. Bom dia. Posso ajudá-los? Bom dia. Meu nome é Raimundo Ferreira. Tenho uma entrevista marcada com o Departamento de Recursos Humanos para a vaga de assistente administrativo. A recepcionista consultou o computador e seu semblante ficou ainda mais hesitante. Ah, sim, Sr. Ferreira. Vejo aqui que sua entrevista está marcada para... Ela olhou para o relógio digital na parede. Daqui a 15 minutos. Mas... Seus olhos se desviaram para Aninha, que agora explorava curiosa o ambiente ao redor. Desculpe, mas esta é minha filha, explicou Raimundo, sentindo as palmas das mãos começarem a suar. Não tinha com quem deixá-la hoje. A recepcionista pareceu considerar o que dizer por alguns segundos. Entendo, senhor. Não é comum, mas... Ela deu de ombros. Vou avisar ao RH. Por favor, preencham estas fichas enquanto aguardam. Entregou-lhe um tablet com formulários digitais. Raimundo e Aninha sentaram-se em um dos sofás elegantes da recepção. Ele começou a preencher os formulários enquanto a menina abria seu caderno de desenho, cumprindo a promessa de se comportar. Olha, pai, vou desenhar esse prédio para... gente pendurar lá em casa quando você trabalhar aqui, disse ela com tanta convicção que fez Raimundo sorrir, apesar do nervosismo. Enquanto trabalhava nos formulários, Raimundo observou outros candidatos chegando. Todos pareciam mais jovens, mais bem vestidos e, principalmente, desacompanhados. Alguns lançavam olhares de estranhamento ou até mesmo reprovação para ele e Aninha. Um rapaz de terno cinza impecável até soltou uma risada contida ao vê-los comentando algo com a candidata ao lado. Pai, aquele moço tá rindo da gente? Perguntou Aninha, percebendo os olhares. Não liga não, filha. Ele deve estar nervoso. Rindo para disfarçar. Mentiu Raimundo, sentindo o estômago afundar. 20 minutos depois, que pareceram uma eternidade, uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos curtos e um blazer vermelho, apareceu na recepção. Raimundo Ferreira? Ele se levantou rapidamente, ajeitando a camisa. Sou eu. A mulher se aproximou com um sorriso genuíno. Olá, sou Marta Campos, do RH. Você é o próximo. E quem é essa mocinha? Esta é Aninha, minha filha. Desculpe trazê-la, mas não. Tinha com quem deixá-la hoje. Para sua surpresa, Marta se abaixou para ficar na altura de Aninha. Muito prazer, Aninha. Que vestido lindo você está usando. Você gosta de desenhar? A menina assentiu timidamente, mostrando seu caderno. Que maravilha! Sabe, enquanto você e seu pai conversam, eu posso ficar com ela aqui na recepção. Temos uma pequena sala de descanso com uma TV. O que acha, Aninha? Raimundo sentiu um alívio momentâneo, mas também preocupação. Aninha era tímida com estranhos. Filha, você ficaria com a dona Marta enquanto eu faço a entrevista? Prometo que não demoro. Para sua surpresa, Aninha assentiu. Posso mostrar meus desenhos para ela? Claro que pode, respondeu Marta com gentileza. E talvez possamos fazer mais alguns juntas. Com o coração um pouco mais leve, Raimundo seguiu para a sala de entrevistas, enquanto Marta levava Aninha para a sala de descanso. No caminho pelos corredores espelhados, ele tentava organizar seus pensamentos e controlar a respiração. A sala de entrevistas era menor do que imaginara, com uma mesa redonda e algumas cadeiras confortáveis. Para sua surpresa, apenas uma pessoa o aguardava lá dentro. Uma mulher de aproximadamente 45 anos, cabelos pretos na altura dos ombros e uma postura que exalava autoridade. Ela usava um tailleur azul marinho impecável e seus olhos castanhos escuros o analisavam com intensidade. Sr. Ferreira, por favor, sente-se, disse ela, indicando a cadeira à sua frente. Sou Vitória Santana, diretora executiva da DreamTech. Raimundo quase tropeçou nos próprios pés. Esperava ser entrevistado por alguém do RH, não pela diretora executiva da empresa. É um prazer, senhora.
Obrigado pela oportunidade, conseguiu dizer enquanto se sentava. Vitória Santana tinha uma presença magnética, daquelas que preenchiam qualquer ambiente. Seus movimentos eram precisos e elegantes, suas palavras articuladas com perfeição. Li seu currículo, Sr. Ferreira. 5 anos como porteiro no edifício Costa Dourada, atendente em uma farmácia antes disso, e um curso técnico em administração, completado há 2 anos, correto? Sim, senhora. Fiz o curso noturno enquanto trabalhava durante o dia. Vitória analisou alguns documentos à sua frente. E antes disso? Trabalhei em várias funções informais. Fui entregador, garçom, auxiliar de pedreiro. O que aparecia eu fazia. Vejo que tem uma filha. Sim, Aninha, ela tem 7 anos. E a mãe dela? A pergunta, embora esperada, sempre causava desconforto. Não está presente. Somos apenas nós dois desde que ela tinha 2 anos. Vitória fez algumas anotações antes de continuar. A entrevista seguiu por caminhos previsíveis. Perguntas sobre experiências anteriores, conhecimentos técnicos, disponibilidade de horários. Raimundo respondia com sinceridade, destacando sua dedicação e capacidade de aprendizado, mesmo quando não tinha todas as qualificações que a vaga exigia. Sr. Ferreira, vou ser franca, disse Vitória após cerca de 15 minutos. Sua experiência não é exatamente o que estamos buscando para esta posição. O coração de Raimundo afundou. Ele já esperava por isso, mas ouvir aquelas palavras em voz alta doía mais do que imaginava. Entendo, senhora. Agradeço a oportunidade de qualquer forma. Não me entenda mal, continuou ela. Estou impressionada com sua trajetória. Criar uma filha sozinho, trabalhar e ainda buscar qualificação não é para qualquer um. Demonstra determinação, algo que valorizo muito. Um lampejo de esperança surgiu no peito de Raimundo. No entanto, preciso ter certeza de que você conseguiria lidar com as demandas técnicas do cargo. Nesse momento, foram interrompidos por uma leve batida na porta. Marta entrou com Aninha, que segurava orgulhosamente um novo desenho. Desculpe a interrupção. Vitória, mas a pequena artista aqui queria muito mostrar algo ao pai, explicou Marta com um sorriso. Sem problemas, respondeu Vitória, seu tom surpreendentemente suave. Aninha correu para Raimundo, entregando-lhe o desenho. Era uma representação, colorida do prédio da Dreamtech, com 2 figuras de mãos dadas na frente, claramente ela e o pai. É para dar sorte, pai, sussurrou ela. Está lindo, filha. Obrigado. Quando Raimundo levantou os olhos do desenho, notou algo estranho. Vitória Santana estava paralisada, olhando fixamente para Aninha, ou mais especificamente, para a pequena marca de nascença em formato de meia-lua abaixo de sua orelha direita. Agora visível porque a menina havia prendido o cabelo em um rabo de cavalo alto, provavelmente com a ajuda de Marta. Essa marca, murmurou Vitória, sua voz quase inaudível. Ah, é de nascença, explicou Raimundo. Ela herdou da mãe. Vitória se levantou abruptamente, aproximando-se de Aninha. Seu rosto, antes composto e profissional, agora demonstrava uma emoção intensa que Raimundo não conseguia decifrar. Como é o nome completo da mãe dela? Perguntou Vitória, sua voz trêmula. A pergunta pegou Raimundo de surpresa. Janaína Alves, por quê? Vitória recuou um passo, apoiando-se na mesa. Seu rosto havia perdido a cor. Aconteceu alguma coisa, senhora? Perguntou Raimundo, confuso. Marta, percebendo a situação incomum, rapidamente se aproximou. Vitória, você está bem? Quer um copo d'água? Mas Vitória parecia não ouvir. Seus olhos estavam fixos em Aninha, que agora se escondia parcialmente atrás do pai, intimidada pela intensidade do olhar da mulher. Desculpem, disse finalmente Vitória, recuperando parte de sua compostura. Senhor Ferreira, precisamos continuar esta conversa, mas em particular. Marta, poderia levar a menina para tomar um lanche na cafeteria? Peça a Rodrigo que as acompanhe. Marta assentiu, ainda confusa, e estendeu a mão para Aninha. Vamos, querida. Eles têm sorvete de chocolate lá embaixo. Aninha olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. Vai lá, filha. Daqui a pouco eu te encontro. Quando ficaram sozinhos, Vitória voltou a se sentar, agora visivelmente perturbada.
Senhor Ferreira, o que sei sobre a mãe de sua filha? A pergunta inesperada deixou Raimundo ainda mais confuso. Não muito, para ser sincero. Nos conhecemos em Aracaju, minha cidade natal. Ela era garçonete no mesmo restaurante onde eu trabalhava. Ficamos juntos por 3 anos. Mas depois que Aninha nasceu, as coisas ficaram difíceis. Quando nossa filha tinha 2 anos, Janaína simplesmente desapareceu. Deixou apenas um bilhete dizendo que não estava pronta para ser mãe. Nunca mais tive notícias dela. Vitória escutava atentamente, seu olhar intenso fixo em Raimundo. E a família dela? Ela dizia que era órfã, criada em um abrigo em Recife. Não tinha contato com nenhum parente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Vitória parecia processar cada palavra com cuidado. Senhor Ferreira, disse ela finalmente, sua voz controlada, mas carregada de emoção. O senhor acaba de conseguir um emprego na Dreamtech. Raimundo piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Depois de toda aquela estranheza, a última coisa que esperava era uma oferta de emprego, ainda mais de forma tão abrupta. Desculpe, senhora, mas o que aconteceu aqui? A senhora parecia chocada ao ver a marca de nascença da minha filha e agora está me oferecendo um emprego? Vitória respirou fundo, reorganizando sua postura. Seus olhos, antes perturbados, agora demonstravam uma determinação calculada. Senhor Ferreira, acredito em destinos que se cruzam por razões que vão além da nossa compreensão imediata. Ela fez uma pausa, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. Não tenho certeza se o senhor é a pessoa certa para a vaga de assistente administrativo que estamos oferecendo, mas tenho certeza absoluta de que o senhor precisa estar nesta empresa. Com todo respeito, isso não faz sentido algum. Fará. Vitória abriu uma gaveta e retirou um porta-retrato, virando-o para Raimundo. Na foto, uma jovem Vitória, talvez 20 anos mais jovem, abraçava uma adolescente sorridente. Esta é minha irmã, Clarice. Vê esta marca abaixo da orelha dela? Raimundo inclinou-se para olhar melhor e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ali estava idêntica à de Aninha, uma marca de nascença em forma de meia-lua. Minha irmã desapareceu há 15 anos, quando tinha apenas 17 anos. Saiu para a escola em uma manhã comum e nunca mais voltou. As investigações foram infrutíferas. Com o tempo, meus pais perderam a esperança de encontrá-la com vida. Espera, a senhora está sugerindo que Janaína, a mãe de Aninha, poderia ser sua irmã? A ideia parecia absurda demais. Não estou afirmando nada ainda. Mas a coincidência da marca de nascença, a idade, o fato de ela ter dito que era órfã de Recife, Clarice desapareceu em Recife, onde morávamos na época. Raimundo sentiu a cabeça girar. Era muita informação para processar de uma vez. Se Janaína for mesmo sua irmã, isso tornaria Aninha sua sobrinha. A realização o atingiu como Sansoko. Exatamente. Os olhos de Vitória brilhavam com uma mistura de esperança e receio. Senhor Ferreira, preciso saber mais sobre Janaína. Tem alguma foto dela? Raimundo tirou a carteira do bolso e retirou uma foto desgastada pelo tempo. Nela, uma jovem de cabelos cacheados segurava um bebê recém-nascido. Esta é a única que tenho. Foi tirada no dia em que Aninha nasceu. Vitória pegou a foto com mãos trêmulas. Seus olhos examinaram cada detalhe do rosto da mulher na imagem e lágrimas começaram a se formar. Ela, sussurrou. É Clarice. Mesmo após tantos anos, reconheceria minha irmã em qualquer lugar. Mas isso não faz sentido, protestou Raimundo. Por que Clarice diria que era órfã? Por que usaria outro nome? E por que abandonaria a própria filha? São perguntas que também me atormentam. Vitória devolveu a foto. Mas acredito que algo grave deve ter acontecido para que minha irmã mudasse de identidade e cortasse laços com a família. Talvez ela estivesse em perigo ou... Sua voz falhou. Raimundo guardou a foto, sua mente um turbilhão de pensamentos. Não sei o que dizer. É tudo tão... surreal. Entendo que isso seja um choque para o senhor também. Mas preciso que entenda. Quero conhecer minha sobrinha, quero fazer parte da vida dela. A postura defensiva de Raimundo foi instantânea. Aninha é minha filha.
Cuidei dela sozinho por 5 anos. Não vou permitir que ninguém a tire de mim. Jamais faria isso, assegurou Vitória, seu tom sincero. Não tenho intenção de disputar a guarda dela ou interferir em sua criação. Quero apenas a oportunidade de conhecê-la, de oferecer a ela o carinho de uma família que nunca soube que tinha. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções conflitantes. É por isso que está me oferecendo um emprego? Para ficar perto da minha filha? Parcialmente sim, admitiu Vitória com franqueza. Mas também porque acredito que o senhor merece uma oportunidade. Seu histórico mostra um homem determinado, que se esforça para melhorar. A DreamTech precisa de pessoas assim. Raimundo esfregou o rosto tentando organizar os pensamentos. Que tipo de emprego está me oferecendo exatamente? Não será a vaga de assistente administrativo. Tenho algo melhor em mente. Vitória inclinou-se para a frente. Há 3 anos, comecei a desenvolver um projeto social dentro da empresa, o Programa Horizonte, voltado para dar suporte a famílias em situação vulnerável, especialmente pais e mães solo. O projeto começou como uma homenagem à minha irmã, que acreditávamos ter se perdido. Ela escolheu cuidadosamente a palavra. Mas o programa estagnou nos últimos meses. Falta-lhe alguém que realmente entenda as necessidades dessas famílias, alguém que tenha vivido essa realidade. E esse alguém seria eu? Exatamente. Quero que o senhor seja o novo coordenador do Programa Horizonte, não apenas por sua experiência pessoal, mas porque demonstrou hoje que tem algo que não se aprende em nenhuma faculdade. Determinação e amor incondicional por sua filha. São valores que quero ver refletidos nesse programa. A proposta era tentadora, mas ao mesmo tempo assustadora. Raimundo, que nunca havia trabalhado em um escritório corporativo, agora estava sendo convidado a coordenar um programa social em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Não tenho experiência com esse tipo de trabalho. O senhor terá todo o suporte necessário. Contrataremos um assistente com experiência administrativa para ajudá-lo e ofereceremos treinamento. O importante é sua visão, sua experiência de vida. E o salário? Será compatível com a função de coordenador. Posso garantir que será significativamente superior ao que ganha atualmente. Raimundo ponderou por alguns instantes. Era uma oportunidade única, que mudaria completamente sua vida e a de Aninha, mas também significava entrar em um mundo desconhecido e lidar com uma situação familiar complicada que acabara de descobrir. Preciso pensar. Isso é muita coisa para absorver de uma vez. Compreendo perfeitamente. Vitória tirou um cartão de visitas do bolso e escreveu algo no verso. Este é meu número pessoal. Ligue-me quando tiver tomado sua decisão. Não pretendo pressionar, mas gostaria que considerasse seriamente minha proposta. Raimundo pegou o cartão, ainda atordoado com os acontecimentos. Agora, que tal irmos encontrar sua filha, minha sobrinha, na cafeteria? Prometo não dizer nada a ela sobre nosso parentesco, não até o senhor se sentir confortável com isso. Eles desceram até a cafeteria no primeiro andar, onde encontraram Aninha entretida com um sorvete de chocolate, conversando animadamente com Marta. "Pai!", exclamou a menina ao vê-lo. "Essa empresa é demais. Eles têm sorvete de graça e a tia Marta me mostrou uns computadores que fazem desenhos sozinhos." Raimundo sorriu, grato pela inocência da filha, alheia ao turbilhão de revelações que acabara de acontecer. "Que bom que você gostou, filha." Vitória observava a cena com olhos marejados, vendo na menina traços inegáveis de sua irmã perdida. Quando Aninha finalmente notou sua presença, ofereceu um sorriso tímido. "Oi, moça, você é a chefe do meu pai?" A pergunta pegou todos de surpresa. Vitória se aproximou e se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina. "Ainda não. Sei, Aninha. Seu pai está pensando se quer trabalhar aqui com a gente. Ele deveria aceitar", disse Aninha com a sinceridade característica das crianças. "O prédio é bonito e tem sorvete." Todos riram, aliviando momentaneamente a tensão. "Sabe, Aninha", continuou Vitória, "seu pai me contou que você gosta muito de desenhar." "Gosto sim. Quando crescer, quero fazer desenhos para computador, igual aqueles que a tia Marta me mostrou."
Isso se chama design gráfico, explicou Vitória. Temos muitos profissionais talentosos aqui na Dreamtech que fazem isso. Os olhos de Aninha brilharam. Sério? Posso conhecer eles? Claro que pode. Se seu pai vier trabalhar aqui, você poderá visitar sempre que quiser. Raimundo observava a interação com sentimentos conflitantes. Por um lado, era evidente o carinho genuíno que Vitória demonstrava por Aninha. Por outro, não podia ignorar o fato de que essa aproximação estava profundamente ligada à possibilidade de a menina ser sua sobrinha. Já está ficando tarde, disse ele finalmente. Precisamos ir, Aninha. Amanhã você tem escola. A decepção no rosto da filha era visível, mas ela não protestou. Despediu-se de Marta com um abraço e depois, para surpresa de todos, estendeu os braços para Vitória também. Tchau, moça-chefe. Tomara que o meu pai venha trabalhar aqui. Vitória, visivelmente emocionada, abraçou a menina com delicadeza. Eu também espero, Aninha. Foi um prazer te conhecer. No caminho para casa, dentro do ônibus lotado, Aninha tagarelava animadamente sobre tudo o que havia visto na Dreamtech, enquanto Raimundo respondia com monossílabos, sua mente ainda processando os acontecimentos do dia. Pai, você tá triste? Perguntou Aninha, notando sua distração. Não, filha, só estou pensando. Pensando no quê? Em muitas coisas, no trabalho novo, em você, na sua mãe. A menção à mãe fez Aninha ficar séria. Era um assunto raramente abordado entre eles. A moça-chefe conhecia a mamãe? A pergunta inocente fez Raimundo engolir em seco. Por que você pergunta isso? Porque ela ficou olhando muito para minha marquinha. Mamãe tinha uma igual, né? Você me mostrou na foto. A perspicácia de Aninha às vezes o assustava. Sim, sua mãe tinha uma marquinha igual. E não, a dona Vitória não conhecia sua mãe. Ela só achou a sua marquinha interessante. Aninha pareceu aceitar a explicação, voltando sua atenção para a paisagem que passava pela janela do ônibus. Naquela noite, depois de colocar Aninha para dormir, Raimundo sentou-se na pequena sala do apartamento e tirou o cartão de Vitória do bolso. A revelação sobre Janaína, ou Clarice, como parecia ser seu verdadeiro nome, o deixara profundamente perturbado. Por que ela havia mentido sobre seu passado? Por que havia abandonado não apenas a filha, mas também sua família de origem? E mais importante, o que ele diria a Aninha? Como explicaria que sua mãe tinha uma família que nunca soube que existia? Que ela tinha uma tia que agora queria fazer parte de sua vida? Pegou o celular e, após alguns momentos de hesitação, discou o número anotado no verso do cartão. Após 3 toques, a voz firme de Vitória atendeu. Vitória Santana. Senhora. Santana, é Raimundo. Tenho algumas condições para aceitar sua proposta. Uma semana após a entrevista, Raimundo atravessou as portas de vidro da Dreamtech, não mais como um candidato nervoso, mas como o novo coordenador do programa Horizonte. Vestia um terno simples, comprado especialmente para a ocasião, e trazia consigo uma pasta com anotações que havia feito durante as noites anteriores, ideias para melhorar o programa social da empresa. Na recepção, a mesma jovem de antes o cumprimentou, agora com um sorriso mais caloroso. Bom dia, Sr. Ferreira. A senhora Santana está aguardando o senhor no 10º andar. Carla, do RH, irá acompanhá-lo. Uma mulher jovem, de pele negra e cabelos crespos presos em um coque elegante, aproximou-se com um sorriso acolhedor. Sr. Ferreira, seja bem-vindo à Dreamtech. Sou Carla Santos, assistente de recursos humanos. Vou mostrar sua sala e explicar um pouco sobre seu primeiro dia. Durante o trajeto pelo elevador e corredores, Carla forneceu informações básicas sobre a empresa, o sistema de ponto, os benefícios e a estrutura organizacional. Raimundo tentava absorver tudo, mas sua mente divagava para a conversa que tivera com Vitória ao telefone naquela noite, uma semana atrás. Tenho condições para aceitar sua proposta, dissera ele. Primeiro, quero autonomia real no programa. Se vou coordená-lo, preciso implementar minhas próprias ideias, não apenas seguir um roteiro pré-estabelecido. Concordo, respondera Vitória. Qual é a segunda condição? Sobre Aninha. Quero que nossa aproximação seja gradual.
Não vou esconder de minha filha que você pode ser sua tia, mas não quero apressar as coisas. Ela passou 5 anos acreditando que não tinha família além de mim. Isso vai ser um choque. Compreendo perfeitamente. Faremos no seu ritmo. E, por último, quero a verdade. Toda ela. Se vamos trabalhar juntos e se você realmente é tia de Aninha, não podemos começar com segredos. Preciso saber tudo sobre Clarice, sobre o desaparecimento dela, sobre o que você acha que aconteceu. Tudo. Houve um silêncio do outro lado da linha antes que Vitória respondesse. Isso é justo. Há muito que preciso lhe contar, mas não por telefone. Quando começar a trabalhar, teremos uma conversa privada. A voz de Carla o trouxe de volta ao presente. Esta será sua sala, Sr. Ferreira. Raimundo olhou surpreso para o espaço amplo e bem iluminado. Uma mesa de madeira escura, computador de última geração, poltronas confortáveis para visitantes e uma vista parcial da Baía de Todos os Santos através de janelas do piso ao teto. Isso tudo é para mim? Carla sorriu. A senhora Santana fez questão de que o coordenador do programa Horizonte tivesse um espaço adequado para receber os participantes e parceiros do projeto. Após Carla sair, Raimundo passou alguns minutos apenas absorvendo a realidade de sua nova vida. Há 2 semanas, era apenas um porteiro lutando para pagar as contas. Agora estava em um escritório executivo com um salário que jamais imaginara receber. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Vitória entrou elegante como sempre em um tailleur cinza claro. Bom dia, Raimundo. Vejo que já está se instalando. Como se sente? Honestamente, como se estivesse sonhando. Vitória sorriu. Era um sorriso diferente do que ele vira na entrevista. Mais genuíno, menos calculado. Acredite, sei como é essa sensação. Quando comecei minha carreira, também me sentia um peixe fora d'água. Você? A poderosa CEO? Nem sempre fui poderosa, rebateu ela com uma leve risada. Venha comigo, quero mostrar algo antes de nossa reunião com a equipe. Seguiram por um corredor até chegarem a uma sala de reuniões menor, mais aconchegante que as outras. Nas paredes havia várias fotos emolduradas de crianças, famílias e voluntários em diversas atividades. Esta é a história do programa Horizonte até agora, explicou Vitória. Começou pequeno, com atendimento a apenas 10 famílias. Hoje atendemos cerca de 50, oferecendo desde auxílio creche até capacitação profissional para pais e mães solo. Mas ainda é pouco perto do que poderia ser. Raimundo observou as fotos com atenção. Por que o programa estagnou? Faltava alguém com paixão real pela causa. Alguém que entendesse de verdade as necessidades dessas famílias. Vitória fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Depois que Clarice desapareceu, criei este programa como uma forma de homenageá-la, de manter viva a memória da minha irmã, que adorava ajudar os outros. Mas com o tempo, o programa virou apenas mais um projeto corporativo. Perdeu sua alma. E agora você espera que eu traga essa alma de volta. Exatamente. Sentaram-se em poltronas confortáveis e Vitória retirou uma pasta de sua bolsa. Como prometi, estou aqui para lhe contar tudo sobre Clarice. Abriu a pasta e retirou várias fotos. A primeira mostrava uma adolescente sorridente, com os mesmos cabelos cacheados que Raimundo reconhecia de Janaína, embora mais curtos. Clarice sempre foi diferente de mim. Enquanto eu era focada, disciplinada, ela era sonhadora, rebelde. Nossos pais eram rígidos, especialmente nosso pai, um empresário tradicional que esperava que seguíssemos seus passos nos negócios da família. Passou para outra foto, onde Clarice, aparentando uns 16 anos, tocava violão em um que parecia ser um festival escolar. Ela amava música, arte, queria ser musicista. Meu pai considerava isso uma perda de tempo, dizia que não dava futuro. As brigas eram constantes, especialmente no último ano antes de seu desaparecimento. A próxima foto mostrava a família completa. Os pais, Vitória e Clarice, todos elegantemente vestidos para o que parecia ser uma foto oficial. Naquele último ano, Clarice havia se envolvido com um rapaz que meu pai desaprovava veementemente. Lucas era músico,
alguns anos mais velho. E segundo meu pai, uma má influência. Ele proibiu o namoro, chegou a contratar um segurança para seguir Clarice e garantir que ela não se encontrasse com o rapaz. E ela fugiu com esse Lucas. Vitória balançou a cabeça. Essa foi nossa primeira suposição, mas Lucas apareceu desesperado em nossa casa no dia seguinte ao desaparecimento dela. Estava genuinamente preocupado. Participou das buscas. A polícia o investigou a fundo, e ele tinha um álibi sólido para a manhã em que Clarice sumiu. Estava tocando em um café a quilômetros de distância com dezenas de testemunhas. E não encontraram nenhuma pista? Apenas uma. 3 dias depois, a bolsa de Clarice foi encontrada em uma estação rodoviária em Maceió. Dentro havia apenas suas roupas e um bilhete endereçado a mim. Vitória retirou um papel amarelado e dobrado da pasta. Nunca mostrei isso à polícia ou aos meus pais. Era pessoal demais. Raimundo pegou o bilhete com cuidado. A caligrafia era delicada, embora apressada. Vitória, não me procure. Preciso encontrar meu próprio caminho, longe das expectativas e do controle. Um dia, quando for seguro, voltarei. Amo você, mas não posso mais viver assim. Clarice. Isso soa como uma fuga planejada, observou Raimundo. Sim, mas não com Lucas. Ele ficou tão devastado quanto nós. Eventualmente, a polícia concluiu que ela havia fugido por conta própria, provavelmente para outra cidade. As buscas continuaram por meses, mas sem sucesso. Meus pais nunca se recuperaram completamente. Meu pai partiu alguns anos depois, vítima de um infarto, e minha mãe vive hoje em uma casa de repouso em Petrolina, a saúde mental fragilizada após tantos anos de sofrimento. Raimundo absorvia cada palavra, tentando conectar a adolescente rebelde das fotos com a Janaína que conhecera em Aracaju, uma mulher quieta, reservada, sempre parecendo carregar um peso invisível. E você nunca suspeitou que ela poderia estar em Aracaju? Procuramos em todas as capitais do Nordeste, incluindo Aracaju. Mas se ela havia mudado de nome, aparência, era como procurar uma agulha no palheiro. Ela usava o nome Janaína Alves quando a conheci. Trabalhava como garçonete em um restaurante na Orla. Nunca falava sobre seu passado, dizia que era melhor deixar certas coisas para trás. Quando insistia, ela se fechava completamente. Vitória enxugou uma lágrima discreta. Parece típico dela esse mistério. Mas por que abandonar a própria filha? Isso não faz sentido. Clarice sempre adorou crianças, sempre falou em ter uma família grande. Isso também me intrigou por anos. O bilhete que ela deixou para mim não dava explicação alguma, apenas dizia que não estava pronta para ser mãe, que Aninha estaria melhor apenas comigo. Preciso encontrá-la, Raimundo. Agora mais do que nunca, preciso entender o que aconteceu. Por que minha irmã abandonou não apenas sua família de origem, mas também sua própria filha? Raimundo assentiu, compreendendo a angústia de Vitória. Eu também quero respostas. Por Aninha. Ela merece saber a verdade sobre sua mãe. Falando em Aninha, como ela está? Como foi deixá-la na escola hoje? Foi seu primeiro dia sem você por perto o dia todo, não? Ela está empolgada com meu novo trabalho. Inventei histórias maravilhosas sobre o que eu faria aqui. Raimundo sorriu ao lembrar do entusiasmo da filha durante o café da manhã. Combinei com a escola que ela ficaria na atividade extra até eu poder buscá-la. Aliás, este é um dos problemas que muitos pais e mães solo enfrentam: a logística de trabalhar em horário comercial enquanto os filhos estão na escola apenas meio período. Exatamente o tipo de insight que precisamos para melhorar o programa, observou Vitória. Acho que é hora de conhecer sua equipe. Estão todos ansiosos para trabalhar com o novo coordenador. A reunião com a equipe do programa Horizonte transcorreu melhor do que Raimundo esperava. Inicialmente intimidado por estar cercado de profissionais com diplomas e experiência corporativa, ele logo percebeu que tinha algo valioso a oferecer: conhecimento prático sobre as dificuldades enfrentadas pelo público-alvo do programa. Quando apresentou algumas de suas ideias, como parcerias com escolas para oferecer atividades extracurriculares no contraturno, um banco de horas entre pais para trocarem serviços de cuidados com os filhos,
e capacitação específica para trabalhos que permitissem horários flexíveis. Percebeu os olhares de admiração da equipe. Isso é brilhante, Sr. Ferreira, comentou Pedro, um dos analistas. Estamos há meses tentando aumentar a adesão ao programa, mas nunca pensamos por esse ângulo. Ao final do dia, exausto, mas satisfeito, Raimundo dirigiu-se à escola de Aninha. Agora, com o novo salário, poderia finalmente tirar carta de motorista e talvez até comprar um carro usado, mas por enquanto ainda dependia do transporte público. Encontrou a filha na sala de atividades extras, concentrada em um desenho colorido. "Pai!", exclamou ela ao vê-lo correndo para abraçá-lo. "Como foi seu primeiro dia de trabalho?" "Foi incrível." "Filha, e o seu dia?" "Legal. A professora disse que meu desenho é o melhor da turma. Olha, fiz para você colocar na sua mesa nova." O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, um homem, uma menina e uma mulher. A legenda dizia: "Minha família. Eu, meu pai e a moça-chefe." Raimundo engoliu em seco. "Quem é a moça-chefe, filha?" "Aquela do seu trabalho, a que tem o cabelo igual ao da diretora da escola. Achei ela legal." Durante o caminho para casa, Raimundo refletiu sobre como a vida havia mudado drasticamente em apenas 2 semanas. Aninha já havia inconscientemente colocado Vitória em sua pequena família, como se pressentisse a conexão que existia entre eles. Ao chegarem ao pequeno apartamento, uma surpresa os aguardava. Um homem de uniforme estava parado à porta, com uma grande caixa. "Sr. Raimundo Ferreira?", perguntou o entregador. "Sim, sou eu." "Entrega para o senhor. Preciso de uma assinatura." Confuso, Raimundo assinou o recibo e pegou a caixa. Dentro do apartamento, ele e Aninha abriram o pacote juntos, encontrando um tablet de última geração com uma nota: "Para Aninha desenvolver seu talento artístico. Este modelo é usado por nossos designers gráficos. Amanhã, se seu pai permitir, gostaria de levá-los para jantar, Vitória." "Uau!", exclamou Aninha, maravilhada com o presente. "É igual ao que a tia Marta me mostrou na empresa. Posso usar, pai? Posso?" Raimundo sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. O presente era generoso demais, e a aproximação estava acontecendo mais rapidamente do que planejara. Por outro lado, a alegria no rosto de sua filha era inestimável. "Pode sim, filha, mas antes precisamos agradecer à dona Vitória. Vou ligar para ela." Enquanto Aninha explorava empolgada as funções do tablet, Raimundo discou o número de Vitória. "Gostaram do presente?", perguntou ela assim que atendeu. "É muito generoso, Vitória, não precisava. Não considere um presente apenas. Considere um investimento. Aninha tem talento, você mesmo disse. E quanto ao jantar amanhã?" Raimundo hesitou. "Não sei. Se estamos prontos para isso." "Entendo seus receios, Raimundo. Mas quanto mais adiarmos, mais difícil será. Além disso, é apenas um jantar. Não pretendo contar nada a ela ainda." Após alguns instantes de reflexão, Raimundo concordou. "Tudo bem, mas um restaurante simples, por favor, não queremos chamar a atenção." "Conheço o lugar perfeito. Um restaurante familiar no Rio Vermelho, comida caseira, ambiente tranquilo. Posso buscá-los às 7? Estaremos prontos." Ao desligar, Raimundo observou Aninha completamente absorta no novo tablet, já desenhando algo com os dedos. A semelhança com Clarice, a musicista sonhadora das fotos, era inegável. O mesmo brilho nos olhos quando criava, a mesma intensidade. "O que você está desenhando, filha?" "Nossa família de novo, pai. Mas agora com mais detalhes. A moça-chefe parece gostar muito de mim, né? Ela deve ser legal mesmo." "Sim, filha, ela é." Raimundo suspirou, pensando no jantar do dia seguinte e em tudo que estava por vir. Ela certamente é. O cantinho da vovó era exatamente como Vitória havia descrito. Um restaurante aconchegante no coração do Rio Vermelho, com toalhas, de mesa xadrez, paredes decoradas com utensílios de cozinha antigos e um aroma irresistível de temperos baianos no ar. Raimundo e Aninha chegaram pontualmente às 7, ela usando o vestido florido comprado para a entrevista, ele com uma camisa social simples, mas bem passada. "Será que ela vai gostar do meu desenho?"
Perguntou Aninha pela terceira vez, segurando firmemente a folha de papel onde havia trabalhado a tarde inteira. Tenho certeza que sim, filha. Você caprichou muito. Vitória chegou poucos minutos depois, surpreendendo Raimundo ao aparecer. Não no tailleur elegante que usava no escritório, mas em um vestido casual de algodão e sandálias baixas. Seus cabelos, normalmente presos em um coque formal, estavam soltos, emoldurando seu rosto de uma forma que a tornava mais jovem, mais acessível. Desculpem o atraso, disse ela sorrindo. O trânsito na orla está terrível hoje. A senhora está diferente, observou Aninha com a sinceridade típica das crianças. Parece menos chefe agora. Vitória riu, encantada com a observação. É verdade, Aninha. No trabalho preciso parecer mais séria, mas hoje estamos apenas jantando entre amigos. A hesitação na última palavra não passou despercebida por Raimundo. Amigos era uma definição inadequada para o que eram, mas qualquer outra revelaria demais. Após serem acomodados em uma mesa no canto, Aninha imediatamente entregou seu desenho à Vitória. Fiz para a senhora, no seu tablet novo. Vitória abriu cuidadosamente o papel, e seus olhos marejaram ao ver o que a menina havia desenhado. Era uma versão mais elaborada do desenho anterior, ela, Raimundo e Aninha de mãos dadas, mas agora incluía detalhes impressionantes para uma criança de 7 anos. A fachada da Dreamtech ao fundo, nuvens coloridas no céu e o detalhe mais comovente. Tanto Aninha quanto Vitória tinham a mesma marca de nascença desenhada próxima à orelha. Você desenhou sua marquinha em mim também, comentou Vitória com a voz embargada. Aninha assentiu orgulhosa. É que eu percebi que a senhora fica olhando muito para minha marquinha. Pensei que talvez quisesse ter uma igual. No desenho, podemos ser o que quisermos, né? Vitória e Raimundo trocaram um olhar significativo. A intuição da criança era impressionante. É lindo, Aninha. Vou emoldurar e colocar na minha mesa no trabalho. O jantar transcorreu de forma surpreendentemente descontraída. Vitória mostrou-se habilidosa em conversar com Aninha, fazendo perguntas sobre seus gostos, suas amigas da escola, seus sonhos. A menina, por sua vez, parecia florescer sob a atenção, contando histórias animadas e rindo das piadas que Vitória contava. Raimundo observava a interação com uma mistura de emoções. Era inegável que havia uma conexão natural entre elas, como se o sangue que compartilhavam falasse mais alto que os anos de separação. Ao mesmo tempo, sentia uma pontada de insegurança. Vitória poderia oferecer a Aninha coisas que ele jamais conseguiria: acesso à educação de primeira linha, viagens, experiências culturais, uma vida de privilégios. No que está pensando? Perguntou Vitória quando Aninha foi ao banheiro, acompanhada por uma funcionária do restaurante. Em como vocês se dão bem. É como se conhecessem há muito tempo. Vitória sorriu melancolicamente. Ela me lembra tanto Clarice na mesma idade. A mesma vivacidade, a mesma criatividade. Vendo Aninha é quase como recuperar um pedaço da minha irmã. Vitória, preciso perguntar algo. Se um dia encontrarmos Janaína, Clarice, o que você pretende fazer? A pergunta pairou no ar por alguns instantes. Vitória tomou um gole de água antes de responder. Honestamente, não sei. Parte de mim quer abraçá-la e dizer que tudo está bem agora. Outra parte quer exigir explicações, entender por que ela nos abandonou, por que abandonou a própria filha. Ela fez uma pausa. Mas uma coisa eu sei. Quero que Aninha tenha a chance de conhecer sua mãe, de entender que não foi abandonada por falta de amor. Como pode ter certeza disso? O bilhete que Janaína deixou? Porque conheço minha irmã, ou conhecia. Clarice sempre teve um coração enorme. Se ela deixou Aninha com você, deve ter tido uma razão muito forte. Talvez achasse que estava protegendo a filha de algo. A conversa foi interrompida pelo retorno de Aninha, que trazia consigo uma flor de papel que uma das garçonetes havia lhe dado. Olha, pai, a moça me ensinou a fazer. Posso te ensinar depois, dona Vitória? Claro que pode, querida, e pode me chamar só de Vitória, sem o dona. Me faz sentir muito velha. Tá bom, Vitória. Aninha testou o nome,
satisfeita com a intimidade permitida. Quando a sobremesa chegou, um delicioso cartola com banana, queijo coalho e canela, Vitória aproveitou o momento de descontração para introduzir um assunto delicado. Aninha, seu pai me contou que você adora desenhar e que sonha em fazer desenhos para computador quando crescer. Sim, igual aqueles que vi na DreamTech. Bem, acontece que a DreamTech tem um programa especial para crianças aos sábados. Chama-se Pequenos Criadores, onde nossos designers ensinam técnicas básicas de desenho digital. É para filhos de funcionários e como seu pai agora trabalha conosco, os olhos de Aninha se iluminaram. Eu posso ir, pai? Por favor, por favor. Raimundo, pego de surpresa, lançou um olhar questionador à Vitória, que apenas deu de ombros, com um sorriso. O programa existe mesmo, explicou ela. Só não tinha mencionado antes porque queria ver como seria nosso jantar hoje. Por favor, pai, insistiu Aninha, juntando as mãos em súplica. Tudo bem, cedeu Raimundo, incapaz de resistir ao entusiasmo da filha, mas vou precisar de detalhes sobre horários e tudo mais. Você pode acompanhá-la, é claro, garantiu Vitória. Muitos pais ficam e até participam das atividades. Quando o jantar terminou, Vitória insistiu em levá-los para casa. Nirumoi. Caminho. Aninha adormeceu no banco traseiro, exausta pela noite de emoções. Ela é extraordinária, comentou Vitória, olhando pelo retrovisor. Você fez um trabalho incrível criando-a sozinho, Raimundo. Obrigado. Nem sempre foi fácil, mas ela sempre foi minha força para continuar. Posso perguntar algo pessoal? Depois que Janaína partiu, você nunca pensou em refazer sua vida? Encontrar alguém? A pergunta pegou Raimundo desprevenido. Houve algumas mulheres, nada sério. É difícil quando se tem uma criança pequena, pouco dinheiro e quase nenhum tempo livre. Ele sorriu tristemente. Além disso, depois de Janaína, ficou difícil confiar. Compreensível. E você? Casada, filhos? Vitória balançou a cabeça. Casada com o trabalho, como dizem. Houve alguns relacionamentos, mas nenhum que sobrevivesse à minha agenda ou às minhas prioridades. Ela diminuiu a velocidade ao entrar na rua estreita onde Raimundo morava. Depois que Clarice desapareceu, me tornei obcecada por controle. Controlar minha vida, minha carreira, tudo ao meu redor. Relacionamentos exigem que você abra mão desse controle, que se permita ser vulnerável. E agora? Com tudo isso acontecendo? Agora sinto que estou, finalmente, aprendendo a soltar as rédeas. A vida tem seus próprios planos, não é mesmo? Quem diria que depois de 15 anos encontraria uma conexão com minha irmã através de você e Aninha? Chegando ao modesto prédio onde Raimundo morava, Vitória observou o local com interesse. Não era um bairro perigoso, mas estava longe de ser um dos melhores de Salvador. Amanhã é sábado, disse ela enquanto Raimundo pegava Aninha adormecida no banco traseiro. O programa Pequenos Criadores começa às 10 horas. Posso buscá-los se quiser. Não precisa se incomodar. Posso levá-la de ônibus. Não é incômodo algum. Vitória hesitou um momento antes de continuar. Na verdade, pensei que depois poderíamos almoçar juntos e talvez fosse uma boa oportunidade para começarmos a contar a verdade a Aninha. De forma suave, claro. Raimundo sentiu o peso da menina em seus braços, tão pequena, tão inocente. Você acha que está na hora? Acho que quanto mais adiarmos, mais difícil será. Não precisamos contar tudo de uma vez, mas podemos começar a preparar o terreno. Após alguns instantes de reflexão, Raimundo assentiu. Tudo bem, amanhã começamos. Na manhã seguinte, o apartamento de Raimundo fervilhava de atividade. Aninha, acordada desde as 6, trocou de roupa 3 vezes até decidir o que usar para sua primeira aula de desenho digital. Raimundo, por sua vez, tentava disfarçar o nervosismo, pensando em como começariam a conversa sobre Vitória ser possivelmente tia de Aninha. Quando a campainha tocou, Aninha correu para atender, empolgada, demais para conter a animação. Vitória, olha, eu já tô com meu tablet. Trouxe ele para a aula. Vitória entrou radiante em uma calça jeans e blusa casual, novamente surpreendendo Raimundo com seu lado menos corporativo. Bom dia, pequena artista.
Está pronta para aprender todos os segredos do desenho digital? Sim, fiz até um caderninho de anotações para não esquecer nada. O trajeto até a DreamTech foi preenchido com a tagarelice incessante de Aninha e respostas pacientes de Vitória. Raimundo, no banco do passageiro, observava a interação com um misto de gratidão e apreensão. Em tão pouco tempo, Vitória havia se tornado uma presença significativa na vida de sua filha. O programa Pequenos Criadores ocupava todo o terceiro andar da DreamTech aos sábados. Cerca de 20 crianças, a maioria entre 7 e 12 anos, distribuíam-se em estações de trabalho adaptadas para seu tamanho. Instrutores jovens e entusiasmados circulavam, oferecendo orientação. "Uau!" exclamou Aninha, maravilhada com o ambiente, colorido e tecnológico. Uma jovem de cabelos azuis aproximou-se com um sorriso caloroso. "Você deve ser Aninha. Sou Renata. Vou ser sua instrutora hoje. Vem comigo, vou te mostrar sua estação." Enquanto Aninha seguia Renata, Raimundo e Vitória dirigiram-se a uma área com sofás e mesas, designada para os pais que desejassem esperar. "Ela vai ficar bem", garantiu Vitória, notando a expressão preocupada de Raimundo. "Renata é fantástica. Com as crianças. Não estou preocupado com isso. Estou pensando no que diremos a ela depois." Vitória assentiu, compreensiva. "Podemos começar devagar. Talvez contar sobre minha irmã desaparecida, sem necessariamente conectá-la a Janaína ainda. E se ela fizer a conexão sozinha? Aninha é muito perceptiva. Então lidaremos com isso, juntos." A manhã passou rapidamente. De tempos em tempos, Raimundo e Vitória aproximavam-se para observar Aninha, que estava completamente absorta, aprendendo a usar um programa de desenho profissional simplificado para crianças. Seu entusiasmo era contagiante, e ela fazia perguntas perspicazes que impressionavam até mesmo os instrutores mais experientes. Ao meio-dia, quando a sessão terminou, Aninha correu até eles com um tablet na mão, mostrando orgulhosamente seu primeiro projeto, um retrato digital colorido dos três, ela, Raimundo e Vitória, em um estilo que misturava realismo com elementos de desenho animado. "Olha o que eu fiz. A Renata disse que eu aprendo muito rápido." "Está incrível, filha", exclamou Raimundo, genuinamente impressionado com o talento da menina. "Você tem um dom natural, Aninha", concordou Vitória, emocionada por estar incluída no retrato. "Posso vir na semana que vem de novo?" perguntou Aninha, esperançosa. "Claro que pode", garantiu Vitória. "Este é um programa contínuo, todos os sábados." Saíram da DreamTech e dirigiram-se a um restaurante próximo à orla com vista para o mar. Era um local familiar, com área de recreação para crianças, onde Aninha poderia brincar enquanto esperavam o almoço. Quando finalmente ficaram sozinhos à mesa, Vitória respirou fundo. "Estou nervosa. É estranho, comando uma empresa com centenas de funcionários. Tomo decisões que envolvem milhões, mas a ideia de ter essa conversa com uma criança de 7 anos me deixa em pânico." Raimundo sorriu compreensivo. "Bem-vinda ao mundo da paternidade. Vivemos em pânico constante de dizer ou fazer a coisa errada." "Como você consegue?" "Todos os dias, todas as decisões. Um dia de cada vez. E aceitando que vou errar, mas que o amor compensa os erros." Vitória olhou para onde Aninha brincava com outras crianças no parquinho. "Ela merece saber a verdade sobre sua família, sobre sua mãe." "Sim, mas vamos com calma. Primeiro, vamos estabelecer as bases." Quando Aninha voltou para a mesa, corada e ofegante da brincadeira, encontrou os adultos em uma conversa séria. Seu sorriso vacilou ligeiramente. "Aconteceu alguma coisa? Vocês estão com cara esquisita." Raimundo puxou-a para sentar ao seu lado. "Não aconteceu nada de ruim, filha. Só estávamos conversando sobre algumas coisas importantes." "Que coisas?" Vitória e Raimundo trocaram um olhar, e ele assentiu, encorajando-a a começar. "Aninha", começou Vitória suavemente, "você já deve ter percebido que eu tenho passado bastante tempo com você e seu pai nos últimos dias." "Uhum. É porque a gente é amigo agora, né?" "Sim, somos amigos, mas há algo mais que você precisa saber."
Vitória fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Lembra da sua marquinha de nascença? Aquela pequena meia-lua que você tem abaixo da orelha. Aninha levou a mão instintivamente à marca. Sim, o pai disse que eu tenho ela porque minha mãe também tinha. Exato. E sabe, essa marca é muito especial e rara. Na verdade, eu só conheci 2 pessoas na vida que tinham essa marca exata. Os olhos de Aninha se arregalaram com interesse. Quem? Uma era minha irmã mais nova, Clarice, e a outra é você. A menina olhou para Raimundo confusa. Depois, de volta para Vitória. Sua irmã, onde ela tá? Vitória engoliu em seco antes de responder. Ela desapareceu há muitos anos quando era ainda muito jovem. Tenho procurado por ela desde então. Aninha ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Então, com a lógica direta das crianças, fez a conexão que os adultos tanto temiam e esperavam. Espera. Se sua irmã tinha a mesma marquinha que eu e minha mãe também tinha, sua irmã é minha mãe? O silêncio que se seguiu à pergunta de Aninha parecia amplificar o burburinho do restaurante ao redor. Vitória olhou para Raimundo, que assentiu, suavemente indicando que era hora da verdade. Acreditamos que sim, Aninha, respondeu Vitória com voz gentil. Existem muitas coincidências que nos fazem pensar que sua mãe, Janaína, é na verdade minha irmã Clarice. A expressão de Aninha oscilou entre confusão e fascínio. Então, você seria minha tia? Sim, querida, eu seria sua tia. Aninha ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a informação. Seus olhos se moviam de Vitória para Raimundo e de volta, como se buscasse confirmação em seus rostos. Por isso você ficou olhando tanto para minha marquinha no dia da entrevista do pai? Perguntou ela finalmente. Exatamente, confirmou Vitória. Quando vi sua marca igual à da minha irmã, foi como se o tempo parasse. De repente, depois de tantos anos procurando, havia uma conexão, uma pista sobre o paradeiro de Clarice. Mas a minha mãe foi embora, ponderou Aninha, sua voz perdendo o entusiasmo. O pai disse que ela não queria ser mãe. Raimundo se apressou em intervir. Filha, lembra que eu sempre disse que sua mãe deve ter tido razões muito fortes para ir embora. Que às vezes os adultos fazem escolhas difíceis, mesmo amando muito seus filhos. Aninha assentiu, seus olhos começando a marejar. O que estamos descobrindo agora, continuou ele, é que talvez sua mãe tivesse ainda mais razões do que imaginávamos. Talvez ela estivesse escondendo quem era de verdade. Talvez estivesse com medo de algo. Ou de alguém, acrescentou Vitória. Minha irmã desapareceu de forma misteriosa. Por anos achamos que ela havia simplesmente fugido porque estava infeliz em casa, mas agora penso que pode haver mais nessa história. Aninha enxugou uma lágrima que escapara. Então, tem uma família maior, com avós e tudo? Vitória sorriu tristemente. Infelizmente seu avô não está mais entre nós, mas sua avó vive em Petrolina. Ela não está muito bem de saúde, especialmente da cabeça, mas tenho certeza que ficaria emocionada em conhecer você. Quero conhecer ela, declarou Aninha com determinação. Então, uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Mas e minha mãe? Vocês vão procurar ela? E se acharem, o que vai acontecer comigo? A pergunta atingiu Raimundo como uma flecha. Era seu maior temor desde o início, que Aninha pudesse ser afastada dele de alguma forma. Nada vai mudar o fato de que sou seu pai, Aninha, garantiu ele, puxando-a para um abraço. Não importa o que aconteça, sempre serei seu pai e você sempre será minha filha. Ninguém nunca vai nos separar. Seu pai está absolutamente certo, confirmou Vitória. E sim, vamos procurar sua mãe porque acredito que ela merece saber que você está bem, que cresceu forte e maravilhosa. E porque você merece conhecê-la e entender por que ela fez as escolhas que fez. Aninha pareceu refletir sobre isso por um momento. E se ela não quiser me ver? A pergunta, tão direta e dolorosa, fez com que tanto Raimundo quanto Vitória sentissem um aperto no coração. Então respeitaremos a decisão dela, respondeu Vitória após um momento. Mas Aninha, conhecendo minha irmã como conhecia, tenho certeza que ela te amava muito. Acredito que se ela se afastou, foi porque pensou que era a melhor forma de proteger você. De quê?
É o que precisamos descobrir. O almoço continuou em um clima mais leve, depois que mudaram de assunto, falando sobre as aulas de desenho e o que Aninha havia aprendido. A menina parecia processar tudo em seu próprio ritmo, ocasionalmente fazendo perguntas sobre Clarice, como ela era quando criança, do que gostava, como era sua voz. Ao final da refeição, quando saboreavam a sobremesa, Aninha fez uma pergunta inesperada. Se você é minha tia, isso significa que posso te chamar de tia Vitória agora? Vitória. Sentiu os olhos marejarem. Eu adoraria isso, Aninha, adoraria mesmo. No caminho de volta para casa, Aninha adormeceu no banco traseiro, exausta pela manhã intensa e pelas revelações emocionais. Ela lidou com tudo muito melhor do que esperava, comentou Raimundo em voz baixa. Crianças são surpreendentemente resilientes, respondeu Vitória. Mas tenho certeza que ela vai processar tudo isso por dias, talvez semanas. Vão surgir mais perguntas, mais inseguranças. Estaremos lá para ela, juntos. Vitória sorriu, tocada pela inclusão. Sim, juntos. Ela hesitou antes de continuar. Raimundo, há algo que não mencionei ainda. Contratei um investigador particular, um dos melhores do país. Para procurar Janaína? Quer dizer, Clarice? Sim. Dei a ele todas as informações que temos. O nome Janaína Alves, a descrição física, os lugares onde ela trabalhou em Aracaju, a data aproximada de quando ela deixou você e Aninha. Por que não me contou antes? Queria ter certeza que estávamos na mesma página antes, que você realmente queria encontrá-la. Raimundo refletiu por um momento. E o que acontece se a encontrarmos? Você já pensou nisso? Constantemente nas últimas semanas, mas não posso prever como será. Muito dependerá das circunstâncias, de por que ela desapareceu, de como ela está agora. Tenho medo, admitiu Raimundo. Medo do que isso pode fazer com Aninha. E se Clarice não for a pessoa que você lembra? E se ela rejeitar Aninha novamente? Então estaremos lá para protegê-la, para amá-la ainda mais. Quando chegaram ao apartamento de Raimundo, ele carregou Aninha adormecida até sua cama. Vitória esperou na pequena sala, observando as fotos familiares nas paredes, todas de Raimundo e Aninha em diferentes idades da menina. Não havia uma única foto de Janaína Clarice. Ela dormiu como uma pedra, disse Raimundo ao retornar. Provavelmente vai acordar com 1000 perguntas novas. E você estará pronto para respondê-las, garantiu Vitória. Você é um pai incrível. Raimundo, faço o melhor que posso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Pela primeira vez desde que se conheceram, parecia não haver tensão ou desconfiança. Apenas um entendimento mútuo, um propósito compartilhado. Preciso ir, disse Vitória finalmente. Tenho uma videochamada com investidores em 1 hora, mas gostaria de propor algo. Na semana que vem, depois que terminarmos a implementação das suas primeiras ideias para o programa Horizonte, poderíamos levar a Aninha para conhecer a avó em Petrolina. Seria uma viagem rápida de final de semana. Você acha que ela está em condições de receber visitas? Você mencionou que sua saúde mental está frágil. Tem dias bons e dias ruins, mas vê-la, conhecer a neta, pode ser terapêutico. E para a Aninha, conhecer a avó pode ajudá-la a se sentir mais conectada com suas raízes. Raimundo considerou a proposta. Tudo bem, mas vamos preparar a Aninha adequadamente, explicar a condição da sua mãe para que ela não se assuste. Claro. Obrigada por confiar em mim, Raimundo. Estamos nessa juntos agora, não é? Quando Vitória partiu, Raimundo sentou-se na beira da cama de Aninha, observando-a dormir. A revelação de hoje havia mudado tudo, mas também, de certa forma, não havia mudado nada. Ela ainda era sua menina, seu mundo, inteiro. Agora apenas tinha uma família maior. Na segunda-feira seguinte, o trabalho no programa Horizonte começou a tomar forma concreta. A equipe estava energizada pelas ideias de Raimundo e Vitória havia aprovado um aumento significativo no orçamento. A primeira iniciativa a ser implementada foi uma parceria com 3 escolas públicas próximas à DreamTech para oferecer atividades extracurriculares para filhos de pais solo. Isso vai fazer uma diferença enorme, comentou Pedro,
um dos analistas do programa enquanto finalizavam os detalhes da parceria. Muitos pais desistem de oportunidades de emprego porque não têm onde deixar os filhos depois da escola. Exatamente, concordou Raimundo. Foi uma das minhas maiores dificuldades quando Aninha era menor. Só consegui fazer o curso técnico de administração porque a vizinha se ofereceu para ficar com ela nas noites de aula. A semana passou em um turbilhão de atividades. À noite, quando chegava em casa, Raimundo encontrava Aninha cada vez mais curiosa sobre sua recém-descoberta família materna. Ela havia começado a desenhar uma árvore genealógica elaborada, com espaços para fotos e informações sobre cada parente. Pai, a tia Vitória disse que vai me trazer fotos da minha mãe quando era pequena, contou ela na quarta-feira, enquanto trabalhava em seu desenho. Você acha que eu pareço com ela? Tenho certeza que sim, filha. Você tem os mesmos cachos, o mesmo sorriso e a mesma marquinha, claro. E a mesma paixão por arte, acrescentou Aninha, orgulhosa. A tia Vitória disse que minha mãe adorava música e desenho. Era estranho para Raimundo ouvir Aninha se referir a Janaína como minha mãe, com tanta naturalidade agora. Nos últimos anos, ela raramente mencionava a mãe, como se tivesse aceitado sua ausência como um fato da vida. Agora, havia uma curiosidade renovada, um desejo de conexão que tanto o alegrava quanto o preocupava. Na quinta-feira, Vitória apareceu no escritório de Raimundo com uma expressão tensa. O investigador fez contato, disse ela, fechando a porta atrás de si. Ele encontrou pistas sobre Janaína Alves. O coração de Raimundo acelerou. Que tipo de pistas? Depois que ela deixou você e Aninha em Salvador, há registros dela trabalhando em um restaurante em Ilhéus por cerca de 6 meses. Depois, o rastro esfria novamente. Ilhéus? Isso é relativamente perto. Sim, mas isso foi há quase 5 anos. O investigador está seguindo outras pistas agora. Pessoas que podem tê-la conhecido em Ilhéus, que podem saber para onde ela foi depois. Raimundo sentiu um misto de esperança e apreensão. Você acha que vamos encontrá-la? Acredito que sim. A questão é, em que condições? E por que ela continua fugindo? A pergunta pairou no ar, sem resposta. No final da semana, conforme planejado, Raimundo, Vitória e Aninha embarcaram em uma viagem para Petrolina. Aninha estava tão empolgada que mal conseguiu dormir na noite anterior, fazendo e refazendo sua mala, escolhendo cuidadosamente que desenhos levaria para mostrar à avó. Durante o trajeto de carro, Vitória insistiu em dirigir pessoalmente, em vez de pegar um voo. Aninha bombardeou a tia com perguntas sobre a avó. Como é o nome dela? Do que ela gosta? Ela vai gostar de mim? Ela sabe que eu existo? O nome dela é Eleonora, mas todos a chamam de Nora. Ela adora jardinagem, ou pelo menos adorava antes de ficar doente. Tem um jardim lindo na casa de repouso onde mora. E sim, contei a ela sobre você na semana passada e ela está muito ansiosa para conhecê-la. Como ela reagiu quando soube de mim? Vitória trocou um olhar rápido com Raimundo antes de responder. Foi um momento complicado, Aninha. Como expliquei, sua avó tem dias bons e dias ruins. Quando contei sobre você, ela primeiro ficou confusa, depois muito emocionada. Chorou bastante. Chorou de felicidade? Sim, de felicidade, mas também de tristeza por não ter conhecido você antes por todo o tempo perdido. A casa de repouso Vila das Flores ficava nos arredores de Petrolina, em uma área arborizada com vista para o Rio São Francisco. Era um lugar tranquilo e bem cuidado, mais parecido com uma pousada do que com uma instituição médica. Ao chegarem, foram recebidos por uma enfermeira de meia-idade com um sorriso acolhedor. Dona Nora está tendo um bom dia hoje, informou ela a Vitória. Está no Jardim dos Fundos cuidando de suas flores. Ficou falando a manhã toda sobre a visita da neta. Vitória sorriu aliviada. Isso é ótimo. Estávamos preocupados que pudesse ser um dia difícil para ela. Nunca a vi tão lúcida. Nos últimos meses, a notícia sobre a neta parece ter despertado algo nela. Seguiram a enfermeira através do jardim bem cuidado até uma área mais reservada, onde uma senhora de cabelos completamente brancos, presos em um coque frouxo, cuidava,
de um canteiro de rosas. Apesar da idade e da fragilidade aparente, havia uma elegância em seus movimentos, um resquício da mulher forte que um dia fora. "Mamãe", chamou Vitória suavemente. A senhora se virou e seu rosto se iluminou ao ver a filha. Então seus olhos encontraram Aninha e ela levou as mãos ao rosto, emocionada. "Oh, meu Deus", sussurrou ela. "É como ver Clarice novamente." Aninha, normalmente tão falante, estava subitamente tímida. Escondeu-se parcialmente atrás de Raimundo, observando a senhora com curiosidade cautelosa. "Mamãe, esta é Aninha, sua neta", apresentou Vitória. "E este é Raimundo, o pai dela." Nora se aproximou lentamente, seus olhos fixos em Aninha. Quando estava a poucos passos de distância, ajoelhou-se com alguma dificuldade para ficar na altura da menina. "Você tem os olhos dela", disse Nora, sua voz embargada pela emoção. "E a marquinha, posso ver?" Aninha olhou para Raimundo, que assentiu encorajadoramente. Ela deu um passo à frente e afastou o cabelo, mostrando a pequena marca de nascença em forma de meia-lua. "Idêntica", murmurou Nora, tocando gentilmente o local. Quando Clarice nasceu, o médico disse que era um sinal de boa sorte, que crianças com marcas de nascença são especiais. "A senhora também acha que minha mãe está viva?", perguntou Aninha diretamente, surpreendendo a todos. Nora pareceu momentaneamente confusa, olhando para Vitória como se buscasse orientação. "Sim, querida", respondeu finalmente. "No meu coração sempre soube que Clarice estava viva em algum lugar. Só não entendia por que ela não voltava para casa." "Estamos procurando ela", informou Aninha. "A tia Vitória contratou um homem que encontra pessoas. Ele já descobriu que minha mãe esteve em Ilhéus depois que foi embora." A menção a Ilhéus causou uma reação inesperada em Nora. Ela empalideceu visivelmente e segurou o braço de Vitória com força. "Ilhéus?", repetiu ela, sua voz agora trêmula. Não pode ser coincidência." "Do que está falando, mamãe?", perguntou Vitória, preocupada com a súbita mudança no comportamento da mãe. "Ele também esteve em Ilhéus", murmurou Nora, seu olhar agora distante, como se estivesse revivendo uma memória dolorosa. "Foi lá que o vimos pela última vez, antes de nos mudarmos para Recife, antes de tudo dar errado." "Quem, mamãe? De quem está falando?" Os olhos de Nora, antes claros e lúcidos, começavam a mostrar sinais de confusão. "O homem que ameaçou seu pai. O homem que jurou que nos encontraria não importa onde fôssemos." Raimundo e Vitória trocaram olhares alarmados. Aninha, percebendo a tensão, agarrou a mão do pai. "Mamãe, você nunca me contou sobre ameaças", disse Vitória, gentilmente segurando as mãos da mãe. "Que homem era esse?" Mas Nora já estava perdendo a lucidez. Seus olhos vagavam pelo jardim como se procurasse algo, e sua respiração estava ficando agitada. "Preciso esconder Clarice", murmurou ela. "Ele não pode encontrá-la", prometeu. Que a levaria se seu pai não pagasse? A enfermeira, que observava discretamente a distância, aproximou-se rapidamente. "Acho que Dona Nora precisa descansar um pouco. Esses episódios acontecem quando ela fica muito emocionada." Enquanto a enfermeira gentilmente conduzia Nora de volta ao edifício principal, Vitória permaneceu paralisada, tentando processar o que acabara de ouvir. "Você sabia sobre isso?", perguntou Raimundo. "Sobre alguma ameaça à sua família?" "Não", respondeu Vitória, sua voz quase um sussurro. "Nunca. Meu pai era um empresário bem-sucedido, mas nunca mencionou problemas desse tipo. Pelo menos não para mim ou Clarice." "Pai, a vovó está doente?", perguntou Aninha, confusa com o que acabara de presenciar. "Sim, filha. Lembra que explicamos que sua avó às vezes fica confusa, que mistura passado e presente? Foi isso que aconteceu. Agora. Mas o que ela disse? Sobre alguém ameaçando levar minha mãe. Não sabemos se é real ou se é parte da confusão dela", interveio Vitória, embora seu tom não soasse muito convincente. "Mas vamos descobrir. Prometo." A enfermeira retornou alguns minutos depois. "Ela está descansando agora. Talvez seja melhor voltarem amanhã quando ela estiver mais calma." Concordaram em retornar no dia seguinte e dirigiram-se ao hotel onde ficariam hospedados. Durante o jantar,
Aninha estava inusitadamente quieta, desenhando em seu bloquinho enquanto os adultos conversavam em voz baixa. "E se for verdade?", sussurrou Vitória. "E se Clarice fugiu porque estava sendo ameaçada de alguma forma? Explicaria por que ela mudou de identidade, porque cortou laços com a família", ponderou Raimundo. "Mas não explica por que abandonou Aninha. A menos que..." Vitória hesitou, relutante em expressar seu pensamento. A menos que o quê? A menos que ela achasse que Aninha também estaria em perigo se ficasse com ela. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Se Clarice havia deixado a filha para protegê-la, isso significava que o perigo, qualquer que fosse, ainda existia quando Aninha tinha apenas 2 anos, e possivelmente ainda existia agora. "Tia Vitória", chamou Aninha de repente, levantando os olhos de seu desenho. "Você acha que é por isso que minha mãe foi embora? Porque alguém mal estava procurando ela?" Os adultos se entreolharam surpresos. Aninha havia estado atenta à conversa o tempo todo. "Não sabemos ao certo, querida", respondeu Vitória com honestidade. "Mas é uma possibilidade que precisamos considerar." "Se for isso", continuou a menina, "então ela não me abandonou porque não me amava, foi para me proteger." "É possível, sim", concordou Raimundo, emocionado com a perspicácia da filha. "Então, temos que encontrar ela", concluiu Aninha com determinação, "para dizer que está tudo bem agora que ela pode voltar." Vitória sentiu um nó na garganta. "É exatamente isso que vamos fazer, Aninha. Vamos encontrar sua mãe e trazê-la de volta para casa." Naquela noite, enquanto Aninha dormia, Vitória recebeu uma ligação do investigador particular. Atendeu no corredor do hotel para não acordar a menina. "Tenho novidades, Sra. Santana. Encontrei alguém que trabalhou com Janaína Alves em Ilhéus. Segundo essa pessoa, Janaína partiu há cerca de 4 anos com destino a Florianópolis. Parecia assustada. Dizia que precisava ir para o mais longe possível." "Florianópolis?", repetiu Vitória. "No sul do país?" "Exatamente. Estou seguindo essa pista agora. Mas há algo mais, algo que pode ser relevante, considerando o que me contou sobre a conversa com sua mãe hoje." "O quê?" "A pessoa que me deu essa informação mencionou que pouco antes de Janaína partir, um homem esteve no restaurante procurando por ela. Um homem bem vestido, com sotaque paulista, que dizia ser um velho amigo da família. Quando ela o viu, entrou em pânico e fugiu pelos fundos do estabelecimento. No dia seguinte, já havia deixado a cidade. 3 semanas se passaram desde a visita à Petrolina. O programa Horizonte estava florescendo sob a coordenação de Raimundo, que havia implementado com sucesso parcerias com escolas, empresas e organizações não governamentais para criar uma rede de apoio abrangente para pais e mães solo. Seu trabalho estava chamando a atenção até mesmo da imprensa local, que destacou a iniciativa como um exemplo de responsabilidade social corporativa. Aninha, por sua vez, havia se tornado a estrela do programa Pequenos Criadores. Seu talento para desenho digital impressionava até mesmo os instrutores mais experientes. E ela passara a frequentar o curso 2 vezes por semana, não apenas aos sábados. Vitória, enquanto isso, dividia seu tempo entre as responsabilidades como CEO da DreamTech, visitas regulares à mãe em Petrolina, que tinha cada vez mais momentos de lucidez, e a busca incessante por sua irmã. O investigador particular continuava seguindo pistas, e a última informação confirmava que Janaína Clarice havia realmente estado em Florianópolis, onde trabalhou por quase 1 ano em uma pousada à beira-mar. Naquela manhã de sexta-feira, Raimundo chegou à DreamTech mais cedo que o habitual. Havia uma importante reunião com potenciais patrocinadores para o programa Horizonte, e ele queria revisar sua apresentação uma última vez. Para sua surpresa, encontrou Vitória já em seu escritório, o rosto tenso, os olhos refletindo uma noite mal dormida. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou ele, fechando a porta atrás de si. Vitória indicou a cadeira à sua frente. "O investigador ligou de madrugada. Ele a encontrou, Raimundo." O coração de Raimundo acelerou. "Janaína onde?" "Em uma pequena cidade do interior de Santa Catarina, chamada Nova Trento.
Ela trabalha como professora de música em uma escola local. Usa o nome de Sofia Martins agora. Professora de música. Raimundo deixou escapar um sorriso melancólico. Ela sempre falava em dar aulas de música um dia. Clarice adorava música desde criança, confirmou Vitória. Tocava violão, piano, cantava. Nosso pai considerava apenas um hobby, mas para ela era uma paixão. E agora? O que fazemos? Vitória respirou fundo. O investigador conversou com ela. Disse que era um advogado representando a família de Janaína Alves, que haviam descoberto seu paradeiro e queriam fazer contato. Ela entrou em pânico, é claro. Negou ser Janaína, disse que era um engano, mas ele deixou meu número de telefone mesmo assim. Você acha que ela vai ligar? Não sei. Provavelmente não. Se passou todo esse tempo escondendo sua identidade, por que se arriscaria agora? Vitória pausou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Mas agora sabemos onde ela está. Podemos ir até lá. E Aninha? Levamos ela conosco? Essa é a questão mais delicada. Por um lado, Clarice pode se recusar a nos ver, e isso seria devastador para Aninha. Por outro, se não a levarmos e o encontro for positivo, teremos privado ambas de um momento significativo. Raimundo refletiu por um momento. Acho que devemos ir primeiro, só nós dois. Avaliar a situação, entender por que ela fugiu, por que está escondida. Se for seguro, se ela estiver receptiva, então levamos Aninha. Concordo, assentiu Vitória. Podemos partir? Amanhã cedo. Tenho um jato particular que uso para viagens de negócios. Em poucas horas estaremos lá. Um jato. Raimundo ergueu as sobrancelhas, ainda não completamente acostumado com o nível de riqueza e poder que Vitória possuía. É mais rápido e discreto. E quanto a Aninha? Com quem ela ficará? Posso pedir a dona Zuleide, minha vizinha. Ela já está recuperada do nascimento da neta e sempre se oferece para ficar com Aninha quando preciso. Ficou decidido. Partiram na manhã seguinte, após Raimundo explicar a Aninha que ele e Vitória precisavam fazer uma viagem de trabalho rápida. A menina, embora desapontada por não poder acompanhá-los, ficou animada com a promessa de um fim de semana especial com Dona Zuleide, que planejava levá-la ao cinema e ao parque. O voo até Santa Catarina foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos e receios. O que diriam a Clarice após tantos anos? Como ela reagiria? E mais importante, o que havia por trás de toda essa história de ameaças e fugas? Nova Trento era uma pequena cidade de colonização italiana, cercada por montanhas verdejantes e conhecida por seu turismo religioso. Seguindo as instruções do investigador, dirigiram-se à Escola Municipal de Artes, um prédio modesto, mas bem cuidado no centro da cidade. Ela deve estar dando aula agora, informou Vitória, consultando as anotações que fizera. Terminará às 14 horas. Estacionaram o carro alugado a uma distância discreta e aguardaram. Às 14h05, uma mulher de cabelos cacheados presos em um coque, usando um vestido simples florido, saiu do prédio. Apesar dos 15 anos de separação, Vitória reconheceu sua irmã imediatamente. É ela, sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Clarice, ou Sofia, como se chamava agora, caminhava tranquilamente pela calçada, carregando uma pasta de partituras e um violão nas costas. Havia uma serenidade em seu semblante que contrastava com a imagem da adolescente rebelde que Vitória guardava na memória. Vamos, disse Raimundo, abrindo a porta do carro. Seguiram-na a pé, a uma distância respeitosa, até que ela entrou em uma pequena cafeteria. Trocaram um olhar, respiraram fundo e entraram também. Clarice estava sentada em uma mesa no canto, folheando partituras enquanto esperava seu pedido. Quando ergueu os olhos e viu Vitória, o choque foi visível. A xícara que segurava caiu sobre a mesa, derramando café. Não é possível, murmurou ela, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Vitória se aproximou lentamente, as mãos tremendo. Clarice. Meu nome é Sofia, respondeu. Ela automaticamente, mas sua voz traía a mentira.
Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Clarice, sou eu, Vitória, sua irmã? Vitória parou a alguns passos de distância, respeitando o evidente pânico nos olhos da outra mulher. Este é Raimundo. Ao ouvir o nome dele, Clarice finalmente olhou para o homem que acompanhava sua irmã. O reconhecimento foi imediato e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Como me encontraram? Isso importa? Perguntou. Vitória suavemente. 15 anos, Clarice. 15 anos acreditando que você poderia estar... Ela não completou a frase. Por favor, podemos conversar? Clarice olhou nervosamente ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. Então, resignada, indicou as cadeiras à sua frente. Sentem-se. Mas não posso ficar muito tempo. Vitória e Raimundo se sentaram. O clima tenso palpável entre eles. Por que fugiu? Perguntou Vitória diretamente. Por que desapareceu daquele jeito sem explicações reais? Clarice baixou os olhos. Não foi uma escolha, Vitória. Foi necessidade. Mamãe mencionou ameaças. Algo sobre um homem que jurou encontrar vocês. O rosto de Clarice empalideceu ainda mais. Ela contou isso? Depois de todos esses anos mantendo o segredo? Ela tem momentos de confusão agora. Demência. Precoce, os médicos dizem. Vitória fez uma pausa, observando a dor nos olhos da irmã. Papai já não está mais conosco. Eu soube. Vi a notícia do falecimento dele no jornal, alguns anos atrás. Clarice respirou fundo, parecendo tomar uma decisão difícil. O que exatamente mamãe contou? Apenas fragmentos. Que havia um homem que ameaçou levar você se papai não pagasse algo. Que vocês o viram pela última vez em Ilhéus, antes de se mudarem para Recife. Clarice fechou os olhos, como se revivesse memórias dolorosas. Ricardo Menezes era sócio do papai nos negócios de exportação. Descobri, por acaso, documentos que provavam que ele estava envolvido em esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Quando confrontei papai, ele admitiu que estava sendo chantageado por Ricardo há anos. Papai envolvido em atividades ilícitas? Vitória parecia incrédula. Não por escolha. Ricardo o manipulou, forjou sua assinatura em documentos, criou um esquema onde papai parecia tão culpado quanto ele. Quando papai finalmente quis se afastar, denunciar tudo, Ricardo ameaçou me sequestrar. Disse que se papai não continuasse cooperando, eu seria a primeira a pagar. Por isso fugiram para Recife? Sim. Mudamos de cidade, papai vendeu parte dos negócios, tentou recomeçar. Mas Ricardo nos encontrou. Foi quando decidi que a única forma de proteger a família era desaparecer de verdade. Se eu não estivesse ali, Ricardo não teria como se usar a ameaça contra mim para controlar papai. Então sua fuga foi para nos proteger, concluiu Vitória, lágrimas escorrendo por seu rosto. Exatamente. Eu tinha apenas 17 anos, mas entendia o suficiente para saber que aquele homem era perigoso, que não hesitaria em cumprir suas ameaças. Raimundo, que até então apenas escutava, finalmente interveio. E Aracaju, como foi parar lá? Clarice o olhou com uma mistura de vergonha e tristeza. Vaguei por algumas cidades primeiro, trabalhando em empregos temporários, sempre com medo de ser encontrada. Em Aracaju, consegui o emprego no restaurante, criei a identidade de Janaína Alves. E então conheci você. Por que nunca me contou a verdade? Porque quanto menos você soubesse, mais seguro estaria. E depois que me apaixonei por você, tive ainda mais medo. Medo de que Ricardo pudesse usar você para me atingir, se algum dia me encontrasse. E Aninha? A voz de Raimundo agora continha uma nota de ressentimento. Por que abandonar sua própria filha? Clarice não conseguiu conter o soluço que escapou. A decisão mais difícil da minha vida. Mas depois que ela nasceu, comecei a notar coisas estranhas. Um carro que passava repetidamente pela nossa rua. Um homem que parecia me observar no supermercado. Pensei que era paranoia até o dia em que recebi uma carta anônima com apenas 2 palavras. Te encontrei. Ricardo? Perguntou Vitória. Não tenho certeza absoluta, mas não podia arriscar. Se ele me encontrasse com Aninha, usaria minha filha como meio de pressão. Então, tomei a decisão mais dolorosa possível.
Deixei a pessoa que eu mais amava no mundo com o único homem em quem confiava completamente. Ela olhou para Raimundo. Sabia que você cuidaria dela, a protegeria com sua vida se necessário. E depois disso, por que nunca tentou contato? Tentei, de certa forma. Nos primeiros anos, enviava cartões de aniversário anônimos para Aninha, com pequenas quantias de dinheiro dentro. Depois, quando vocês se mudaram para Salvador, perdi contato. Achei que talvez fosse melhor assim, que ela crescesse sem o peso do meu passado, da minha fuga constante. Vitória segurou a mão da irmã sobre a mesa. Ricardo Menezes está na prisão há 8 anos, Clarice. Foi condenado por fraude fiscal e outros crimes financeiros. Ele não é mais uma ameaça. A notícia pareceu atingir Clarice como um golpe físico. Na prisão, tem certeza? Absoluta. Quando o investigador mencionou o homem com sotaque paulista que te procurou em Ilhéus, pesquisei todos os antigos sócios do papai. Encontrei Ricardo e sua ficha criminal. Ele foi preso em uma operação da Polícia Federal contra a corrupção. Não vai sair tão cedo. Lágrimas de alívio começaram a escorrer pelo rosto de Clarice. Todos esses anos, fugindo, e ele não poderia mais me encontrar. Você pode voltar para casa agora, disse Vitória suavemente. Não há mais razão para se esconder. Casa. A palavra soou estranha nos lábios de Clarice. Não sei se ainda tem uma casa para voltar. Tem sim, garantiu Vitória. Mamãe está em Petrolina, em uma casa de repouso. Ainda tem dias de confusão, mas vê-la faria um bem enorme a ela. E há alguém mais que precisa muito conhecê-la. Aninha. O nome da filha fez a voz de Clarice falhar. Como ela está? Foi Raimundo quem respondeu, sua voz mais suave agora, o ressentimento inicial dando lugar à compreensão. Ela é incrível, inteligente, criativa, cheia de vida. Tem um talento extraordinário para desenho e tem sua marquinha exatamente no mesmo lugar. Ela sabe sobre mim? Sabe que está viva, que não a abandonou por falta de amor. Recentemente, descobrimos a conexão entre Janaína e Clarice e contamos a ela que tem uma família maior do que imaginava. Uma avó, uma tia. E uma mãe? Perguntou Clarice hesitante. E uma mãe, confirmou Raimundo. Ela quer te conhecer, Clarice. Quer entender por que você teve que partir. Clarice cobriu o rosto com as mãos, deixando as emoções reprimidas por anos finalmente virem à tona. Quando voltou a olhar para eles, havia determinação em seus olhos. Nós quero vê-la. Quero conhecer minha filha, explicar tudo a ela, se vocês permitirem, se ela quiser me ver. Ela quer, garantiu Vitória. Na verdade, foi ideia dela virmos te procurar. Disse que precisávamos te encontrar para dizer que está tudo bem agora, que você pode voltar. Um sorriso iluminou o rosto de Clarice pela primeira vez desde que a conversa começara. Ela disse isso? Disse. Ela é extraordinariamente compreensiva, para uma criança de 7 anos. 8, corrigiu Clarice automaticamente. Ela fez 8 anos no mês passado, dia 17. Raimundo e Vitória trocaram olhares surpresos. Você lembrou. Cada aniversário, cada Natal, cada data importante, passei todos eles pensando nela, imaginando como estaria, o que estaria fazendo. Guardei cada momento perdido aqui. Ela tocou o próprio coração. Não precisará mais imaginar, disse Raimundo. Pode fazer parte da vida dela agora, se quiser. Mais do que qualquer coisa no mundo. Combinaram que Clarice iria para Salvador no final de semana seguinte. Precisava de alguns dias para organizar sua vida em Nova Trento, explicar a situação na escola onde trabalhava, preparar-se emocionalmente para o reencontro com a filha. Durante o voo de volta, Vitória e Raimundo discutiram como preparar Aninha para o grande momento. Ela é madura para a idade, mas ainda é uma criança, ponderou Raimundo. Precisamos ter certeza que entende que, mesmo com o retorno de Clarice, nada mudará em relação ao nosso relacionamento de pai e filha. Concordo. E precisamos ser honestos sobre o passado de Clarice, explicar por que ela precisou fugir. Mas de uma forma que Aninha possa compreender. Sem mencionar crimes ou ameaças explícitas, concordou Raimundo. Apenas que havia uma pessoa má querendo machucar a família dela.
e que ela partiu para proteger todos, especialmente Aninha. Ao chegarem a Salvador, encontraram Aninha radiante após um dia no parque com Dona Zuleide. Enquanto a menina tagarelava sobre os brinquedos e sorvetes, Raimundo e Vitória trocavam olhares cúmplices, guardando o segredo que transformaria a vida dela em poucos dias. Na quinta-feira daquela semana, finalmente contaram a Aninha que haviam encontrado sua mãe e que ela viria a Salvador no sábado para conhecê-la. De verdade, os olhos da menina se arregalaram em uma mistura de choque e alegria. "Minha mãe vem me ver?" "Sim, filha", confirmou Raimundo. "Ela está muito ansiosa para te conhecer." "Mas ela já me conhece", argumentou Aninha, confusa. "Ela cuidou de mim quando eu era bebê." "Sim, mas você cresceu muito desde então", explicou Vitória gentilmente. "Ela mal pode esperar para ver a menina maravilhosa que você se tornou." "Ela vai morar com a gente?" A pergunta era direcionada a Raimundo, que sentiu um aperto no peito. "Não imediatamente, filha. Sua mãe tem uma vida em outra cidade agora. Ela é professora de música em uma escola, mas ela quer fazer parte da sua vida, te visitar regularmente e, quem sabe, no futuro morar mais perto." "Ela é legal? Ela vai gostar de mim?" "Ela já te ama muito", garantiu Vitória. "E sim, ela é muito legal. Toca violão, canta, ensina música para crianças." Os olhos de Aninha brilharam. "Igual eu gosto de desenhar." "Exatamente. Vocês têm muitas coisas em comum." Nos dias que se seguiram, Aninha oscilou entre a empolgação e o nervosismo. Fez dezenas de desenhos para mostrar à mãe, escolheu e recusou várias roupas para o grande dia e bombardeou Raimundo e Vitória com perguntas infinitas sobre como Clarice era, do que gostava, se eles achavam que ela aprovaria, isso ou aquilo. Finalmente, o sábado chegou. Haviam combinado que o primeiro encontro seria na casa de Vitória. Um ambiente neutro, mas acolhedor, onde teriam privacidade para um momento tão íntimo e emocionalmente carregado. Aninha estava nervosa demais para comer no café da manhã. Usava o vestido florido que comprara com Raimundo para a entrevista, agora considerado seu vestido da sorte, e carregava uma pasta com seus melhores desenhos. "E se ela não gostar de mim?" perguntou pela enésima vez, enquanto se dirigiam à casa de Vitória. "Impossível não gostar de você, filha", garantiu Raimundo, apertando sua mão pequena. "Sua mãe vai te adorar, exatamente como eu e a tia Vitória adoramos." A casa de Tinsit Vitória ficava em um condomínio elegante no bairro da Vitória, com vista para a Baía de Todos os Santos. Era espaçosa e sofisticada, mas Vitória havia se esforçado para torná-la mais acolhedora para a ocasião, com flores coloridas, balões e até mesmo um bolo de chocolate, o favorito de Aninha. Clarice chegaria às 11 horas. Às 10h30, Aninha já estava inquieta, caminhando de um lado para o outro na sala de estar, parando ocasionalmente para olhar pela janela. "Ela está atrasada", declarou às 11h05, seu pequeno rosto franzido em preocupação. "Só um pouquinho, filha", tranquilizou Raimundo. "Talvez o táxi tenha pego o trânsito." Às 11h10, a campainha finalmente tocou. Aninha congelou no meio da sala, subitamente paralisada pelo medo e expectativa. Vitória foi atender enquanto Raimundo se ajoelhava ao lado da filha. "Vai ficar tudo bem, princesa. Respira fundo." Ouviram vozes no hall de entrada, passos se aproximando. E então, Clarice estava lá, parada na porta da sala, os olhos marejados fixos na pequena figura de Aninha. O tempo pareceu parar naquele momento. Mãe e filha se estudavam mutuamente, absorvendo cada detalhe, reconhecendo similaridades, os mesmos cachos, os mesmos olhos expressivos, a mesma marca de nascença abaixo da orelha. "Oi, Aninha", disse Clarice finalmente, sua voz quase um sussurro. "Oi, mãe", respondeu Aninha, a palavra mãe soando estranha e ao mesmo tempo familiar em seus lábios. Ninguém se moveu por alguns segundos. Então, como se respondesse a um chamado silencioso, Aninha correu para os braços de Clarice, que se ajoelhou para recebê-la em um abraço apertado. "Me desculpa", soluçou Clarice embalando a filha. "Me desculpa por ter partido." "Tudo bem.
respondeu Aninha com a sabedoria que frequentemente surpreendia os adultos ao seu redor. Você estava protegendo a gente do homem mau. Agora ele está preso e você pode ficar. Clarice afastou-se ligeiramente para olhar o rosto da filha, surpresa com sua compreensão. Sim, é isso mesmo. Mas quero que saiba que nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. Você sempre esteve aqui. Ela tocou o próprio coração. Eu sei. O pai e a tia Vitória me explicaram tudo. Clarice olhou agradecida para Raimundo e Vitória, que observavam a cena com os olhos marejados. Eu fiz uns desenhos para você, anunciou Aninha repentinamente tímida. Quer ver? Adoraria ver. Sentaram-se no sofá, Aninha mostrando orgulhosamente seus trabalhos, explicando cada um com entusiasmo. Clarice ouvia atentamente, fazendo perguntas, elogiando sinceramente o talento da filha. Você é uma artista incrível, declarou ela, após ver todos os desenhos. Muito mais talentosa do que eu era na sua idade. Sério, você também desenhava? Um pouco. Mas meu forte sempre foi a música. Quem sabe um dia possamos criar algo juntas. Você desenhando, eu compondo uma música para acompanhar. Os olhos de Aninha brilharam com a ideia. Seria demais, podemos começar hoje? Clarice riu, o som musical e genuíno. Claro, se você quiser, trouxe meu violão. O dia transcorreu em uma bolha de emoções intensas e descobertas. Almoçaram juntos, com Aninha sentada entre Raimundo e Clarice, Vitória completando o quarteto. Familiar. Conversaram sobre a escola de Aninha, sobre as aulas de desenho na DreamTech, sobre o trabalho de Clarice como professora de música. À tarde, como prometido, Clarice pegou o violão e improvisou uma canção enquanto Aninha desenhava, criando uma ilustração para acompanhar a melodia. Raimundo e Vitória os observavam, emocionados com a conexão natural que se formava entre mãe e filha, como se os anos de separação nunca tivessem existido. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado através das janelas da sala de Vitória, Clarice finalmente abordou o assunto que pairava no ar. Aninha, quero que saiba que, a partir de agora, pretendo fazer parte da sua vida se você permitir. Não quero substituir seu pai. Ele é incrível e te criou maravilhosamente. Quero apenas adicionar mais amor à sua vida, ser uma presença constante, conhecer você melhor a cada dia. Você vai morar aqui em Salvador? Ainda não sei ao certo. Tenho compromissos em Nova Trento até o final do ano letivo, mas prometo visitar frequentemente e, quem sabe, nas férias, você possa me visitar. Lá também. Com o pai? Claro, se ele quiser e puder. Clarice olhou para Raimundo, que assentiu. E depois você vem morar aqui? É o plano. Sua tia Vitória já me ofereceu um emprego no programa cultural da DreamTech. Poderei ensinar música para crianças aqui, talvez até na mesma escola onde você estuda. Aninha considerou isso por um momento. Acho que vai ser legal ter uma mãe, todas as minhas amigas têm. Agora tenho um pai, uma mãe, uma tia e uma avó. Uma família completa. A família mais especial do mundo, concordou Clarice, abraçando a filha mais uma vez. Naquela noite, quando Raimundo e Aninha se preparavam para ir embora, a menina surpreendeu a todos com um pedido. Pai, a mãe pode dormir lá em casa hoje? No meu quarto. Tem espaço na minha cama e eu queria mostrar todos os meus brinquedos para ela. Raimundo hesitou, olhando para Clarice, que parecia igualmente surpresa com o pedido. Se seu pai concordar, eu adoraria, respondeu ela cuidadosamente. Após um momento de reflexão, Raimundo assentiu. Tudo bem, filha. Sua mãe pode ficar esta noite. O sorriso que iluminou o rosto de Aninha valeu qualquer desconforto inicial que Raimundo pudesse sentir. Afinal, era disso que se tratava a paternidade. Colocar a felicidade da filha acima da própria. Enquanto se despediam de Vitória, ela puxou o irmão para um abraço apertado. Obrigada, sussurrou ela, por tudo, por cuidar de Aninha todos esses anos, por permitir que Clarice volte à vida dela, por me deixar fazer parte dessa família. Somos nós que devemos agradecer, respondeu Raimundo. Você nos deu muito mais do que um emprego, nos deu uma família completa. 3 meses depois, Clarice oficialmente se mudou para Salvador,
assumindo a posição de coordenadora do recém-criado Programa Cultural da DreamTech, uma extensão do programa Horizonte que oferecia aulas de música, artes plásticas e teatro para crianças de comunidades carentes. Raimundo, Aninha e Vitória a ajudaram a se instalar em um apartamento próximo ao de Raimundo, permitindo que ela estivesse sempre por perto, participando ativamente da rotina da filha, mas respeitando o espaço e o papel central que Raimundo ocupava na vida de Aninha. A adaptação não foi sem desafios, é claro. Houve momentos de insegurança, de ciúmes, de ajustes necessários, mas a base sólida de amor e respeito mútuo que haviam construído permitiu que superassem cada obstáculo. Nora, a avó de Aninha, foi transferida para uma casa de repouso em Salvador, onde recebia visitas regulares da família. A presença da neta e o retorno de Clarice trouxeram melhorias significativas em sua saúde mental, com períodos de lucidez cada vez mais frequentes e duradouros. O programa Horizonte, sob a liderança de Raimundo, expandiu-se para outras cidades, tornando-se um modelo nacional de apoio a famílias monoparentais. Sua história pessoal, agora com um final feliz, inspirava outras pessoas a acreditarem que era possível superar adversidades e construir uma vida plena, mesmo enfrentando obstáculos que pareciam intransponíveis. Em uma tarde de domingo, aproximadamente um ano após o reencontro, a família estava reunida na casa de Vitória para um churrasco. Enquanto Raimundo e Vitória preparavam a comida, Clarice e Aninha sentavam-se no gramado, ela tocando violão, a menina desenhando em seu tablet. "Sabe, mãe", disse Aninha de repente, erguendo os olhos de seu desenho, "acho que a nossa família é meio esquisita, mas é a melhor do mundo." Clarice sorriu, tocando suavemente a marca de nascença da filha, idêntica à sua. "Esquisita como? Bem, tenho um pai que era porteiro e agora comanda um programa social super importante. Tenho uma mãe que sumiu por anos, mas voltou. Tenho uma tia que é chefe de uma empresa enorme, mas prefere passar os domingos fazendo churrasco com a gente. E tenho uma avó que às vezes lembra das coisas. Às vezes não, mas sempre lembra de me dar doces quando ninguém está olhando." Clarice riu, encantada com a perspectiva da filha. "E isso é bom ou ruim?" "É perfeito", declarou Aninha com convicção. "Porque todo mundo se ama de verdade. E no final, é isso que importa, né?" "Exatamente isso, minha pequena artista. No final é o amor que importa. Todo o resto são apenas detalhes." Naquele momento, observando sua filha sob a luz dourada do entardecer baiano, Clarice sentiu uma gratidão profunda por todos os caminhos que a levaram até ali. Os anos de fuga, o medo constante, a dor da separação, tudo havia valido a pena para este momento de paz e plenitude. Raimundo e Vitória se juntaram a elas no gramado, trazendo sucos e petiscos. Sentados em círculo, compartilhando histórias e risadas, formavam um quadro que nenhum deles poderia ter imaginado um ano antes. Uma família formada não apenas por laços de sangue, mas por escolhas, perdão e um amor que superara o tempo e a distância. E no centro de tudo, uma pequena marca